E aí, galera? Chegando aí. Salve. Vai chegando aí. Vou deixar os comentários assim, rolando por enquanto, mas depois vou desligar para começar tudo. Mas por enquanto aí, se alguém tiver alguma coisa. E aí, Brisa Vinícius, o que seriam as pontas das folhas para baixo? Não a folha inteira, apenas as pontas. Isso é excesso de nitrogênio, geralmente. Geralmente a folha fica bem escura, bem pro lado verde, e de repente a pontinha fica para baixo, aqui a gente chama de garra de gato. É excesso de nitrogênio. É só baixar um pouco do nitrogênio e fazer um flush que isso eu ajeito tranquilo. Mas vamos esperar um pouquinho, deixar todo mundo entrar e a gente já começa. Obrigado a vocês. Nunca esperava que ia ter tanto interesse assim. Essa boa aqui. Então, poda foliar na vega. Primeiramente, poda geralmente você está referindo a remover galho ou ramo da planta. Foliar, defoliação, quando você está tirando folha. São duas coisas diferentes. Geralmente você faz as duas na vega sim, mas por motivos diferentes que se faria na flora, né? Na vega você estaria na poda, basicamente arrumando a arquitetura da planta para ela ter o formato, a estrutura certa para ir para a flora. E no defoliação, na vega é mais para só controlar o crescimento da planta, ela não ficar muito denso, incapaz do ar passar por dentro dela. Isso pode causar doenças, né? Fica mais difícil tratar ou ver as pragas quando elas começam. Então esses são os motivos principais para tirar as folhas, né? Vamos deixar, deixa eu ver que horas são. Chega às 4 aqui, 8 aí, né? 20 horas aí a gente começa. Vou deixar os comentários ligados aí por enquanto, mas se vocês tiverem uma pergunta, manda aqui no Q&A, fica mais fácil. Você se formou no Brasil? Não, na verdade me formei aqui. Essa né, uma coisa que por acaso eu teve essa oportunidade. Minha mãe veio pra cá, eu vim com ela quando eu era bem mais novo. E então ensino médio para cima, basicamente passei aqui, também um pouco antes, mas me formei aqui nos Estados Unidos. Folhas com formação interrompida, o que pode ser? Então, eu não sei se eu estou entendendo muito bem, mas o que pode às vezes afetar a formação da folha, assim, ela se forma de uma forma estranha, pode ser mutação genética, vírus, uma aplicação de algum produto que talvez não foi na hora certa, ou talvez a luz estava muito forte. Isso pode causar, né, se você passar numa folha mais jovem, quando ela foi desenvolvendo, talvez não vai desenvolver perfeitamente. Mas se ela parece que está travada num tamanho muito pequeno, isso pode ser basicamente um travamento de um ciclo hormonal ou vírus.
Então, todo mundo está sabendo agora que eu já comecei a usar o Plant Prod aqui, né? Acabou os fertilizantes que eu estava usando, então eu já fiz a troca e até agora tá ótimo, sem problemas nenhum. E eu estou fazendo todo dia a rega com Plant Prod, tirando o flush semanal que eu faço. Essa semana vai cair, acredito, no sábado que eu vou fazer. E a diferença que eu estou fazendo nessa rodada aqui agora, que eu estou plantando uma planta que eu conheço bem, eu sei que ela tolera um nível muito alto de fertilizante, até agora não estou começando a ver o limite dela, então ao invés de regar com uns 2.5 que eu fazia no começo da semana e diminuindo durante a semana, eu estou indo direto 2.5 todos os dias até a hora do flush semanal. Aí no flush semanal do flush, aí começa tudo de novo 2.5 e ela está tolerando tranquilamente e está até adorando. Está engordando bastante desde quando eu comecei a usar. Se vocês estão com dúvida da quantidade do uso dos produtos, é só ver o post que eu fiz lá. Por enquanto eu vou manter esse nível. A única coisa que eu fico um pouco em dúvida é que talvez o nitrogênio é um pouco alto. Se isso acontecer, se eu começar a ver um excesso, eu vou corrigir depois. Na vega isso não deve ter nenhum problema, mas tem certas flores que talvez vão preferir um pouco menos de nitrogênio. Se eu encontrar esse problema, eu vou avisar vocês como corrigir. Mas até agora está indo tudo perfeito. Flush semanal, somente com água mesmo? Não, não é somente com água mesmo, isso é mais flush final, mas a flush semanal é simplesmente, eu gosto de usar 50% dos nutrientes, até um pouco mais, eu flush geralmente com 1.5, é o suficiente para já basicamente tirar o excesso de qualquer elemento que está no bloco e trocá-las com os elementos que eu já quero. Isso para mim já é o suficiente. Então eu faço isso com bastante volume de água, deixo flush bastante, sabe, 30% fácil, até mais. E eu faço isso uma vez por semana e ajuda a prevenir qualquer acúmulo de elemento que pode causar problema no futuro. Deixa eu ver aqui. Que horas são? Tá, vamos começar aqui a aula, então vou desligar os comentários aqui primeiro. Pronto. Dá um pausa aqui, som bom, mas vamos começar aqui. Então hoje a gente vai falar de acertando a colheita, né? Mas eu vou back up um pouquinho, a gente vai falar do final da flora, né? Porque o que adianta a colheita se a gente não acertar o final da flora também? Então, o que está acontecendo no final da flora? Basicamente a senescência, não sei como se fala isso em português, mas é a flor chegando ao final da vida, a morte celular, né? Que todos temos, mas basicamente a gente está cronometrando esse processo. Normalmente, no mundo de fisiologia de planta, isso é regulado através de um hormônio, principalmente etalina, mas também ácido abscíssico em certas plantas que não são sensíveis à etalina. Mas, na verdade, a gente não sabe qual dessas influencia o desenvolvimento da cannabis. Ninguém fez muito estudo sobre isso ainda, então a gente não sabe se ela é sensível ou não, para começar. Mas tem algumas pistas, algumas dicas, alguns eventos e alguns grows que já foram publicados que parece que talvez tenha alguma influência, que causou talvez um amadurecimento prematuro em certas situações, onde talvez poderia ter sido a causa, mas ninguém tem certeza. Mas basicamente em outras plantas esses dois hormônios controlam o final da vida da planta e principalmente também da flor e o desenvolvimento dela. É muito importante entender que a genética vai influenciar muito esse processo de final, né? Tem certas plantas que essa senescência, né, no final, o amadurecimento não chega por muitas semanas, 20 semanas.
E outras, o que é mais comum hoje em dia, né, o que o povo tenta procurar, é aquelas que terminam entre 8 a 9 semanas. Então, genética é muito importante para entender, já para ter uma ideia de quando que ela vai chegar nesse processo. Então, é sempre bom considerar. Se você está plantando de um pre-seed, né, um prensado, uma semente que você encontrou, vai ser muito mais difícil, né, porque você não sabe a origem daquela genética, você não sabe o que vai sair, uma loteria. Então, você vai ter que, talvez, prestar mais atenção no processo de amadurecimento do que se você tivesse simplesmente comprado uma planta que você sabe exatamente quando ela vai amadurecer, que nem no trabalho, né? A gente sabe exatamente que todas as nossas genéticas vão amadurecer exatamente naquela janela. Então, assim, eu não preciso prestar tanta atenção, só preciso ficar atento de, assim, qualquer sinal de amadurecimento prematuro. Mas, de resto, já deve, assim, tudo encaminha do jeito certo. Então, é bom sempre entender a genética, né? Já saber mais ou menos quando que ela vai terminar, porque, assim, às vezes, talvez você está muito ansioso, você quer cortar a planta cedo, né? Colher cedo, mas está na 6ª semana, você acha que está terminando, parece que ela está grande, parece que os tricomas estão prontos, mas você lê na internet que geralmente é 8 a 9 semanas. Geralmente, isso quer dizer que você devia esperar, né? Provavelmente o que você achou que é o final, talvez ainda não é o final. Tem muitas flores que, assim, te surpreendem. De repente, nas últimas 2 semanas, dá um engorde que você nunca esperou e você dá graças a Deus que não tinha colhido há 3 dias antes. Mas, então é muito importante entender que a genética vai influenciar isso bastante. O flush, vamos falar primeiro do flush. Por que a gente faz o flush? Tem muito mito né, envolvendo esse processo, mas tem mérito. E também tem gente que não gosta de fazer o flush. Então tem esse também. Mas eu acredito que tem mérito. Eu já vi uma grande diferença entre fazer o flush e não fazer o flush. Mas não é geralmente por os motivos que o povo acredita que seja. O povo acha que o grande mito, né, é que isso vai influenciar o sabor e como a maconha queima depois. Mas até agora a gente viu, assim, quando a gente testa, você viu, né, que a gente de vez em quando faz teste no trabalho de, né, filmar produto, essas coisas assim. Quando a gente faz teste entre, e também vários outros lugares também fizeram as mesmas coisas, entre o flush e sem o flush, ninguém sabe a diferença do sabor. Então até, sabe, a pessoa mais experiente, fumando a vida toda, não vai saber a diferença. Então, falar que muda o sabor, não tem muito mérito. Mas o que realmente muda na planta é o amadurecimento e o engorde final. Basicamente, ele estimula a planta a finalizar, a amadurecer bem na hora certinha e ela dá uma aparência um pouco diferente à flor. Ela dá uma aparência mais realmente acabada, maduro, em geral um pouquinho mais redondo, mais gordinha do que você vê com uma planta que foi colhido sem fazer o flush final. Talvez, não sei se nem o peso muda tanto, mas a aparência da flor muda. E, né, é um produto que o povo compra muito na estética, então isso é importante. O que é o flush, né? A gente está basicamente tentando criar uma deficiência na planta. Tem vários jeitos de criar essa deficiência, né? Você pode fazer tipo estilo flush semanal, onde você simplesmente abaixa os níveis de nutrientes, porque talvez você tenha medo de, né, mudar o equilíbrio de alimentos na água, que pode mudar a transpiração, essas coisas. Tem muita gente que acredita por esse lado, que é melhor não tirar todos os nutrientes, deixar um pouquinho e fazer um flush simplesmente com um volume alto de água para tirar o excesso de sal e manter ela assim até o final. Tem gente que acredita que é melhor tirar todos os nutrientes para criar uma deficiência mais drástica e para conseguir abaixá-la o mais rápido possível. Mesmo se talvez cause algum problema com a planta poder, né, absorver água e sal do jeito que ela estava, né? Porque quando você muda esse equilíbrio osmótico na raiz, vai influenciar isso. Mas tem gente que acredita que talvez esse estresse também seja bom. Tem que lembrar que a gente não sabe com muita certeza essas coisas, a gente está testando e aprendendo agora. Mas o que é importante é fazer, né, a deficiência. No trabalho, em casa, geralmente eu faço com só simplesmente água com o pH ajustado, só. É o jeito mais rápido, né, e fácil de eu criar essa deficiência, e até agora eu não vi nenhum efeito negativo de fazer isso. E eu vejo, né, nessa fase, quando eu faço o flush final de 10 dias, eu gosto de fazer 10 dias, tem gente que gosta de fazer 14,
conheço gente que, assim, simplesmente vai diminuindo o sal de período de 21 dias até o final. Então, cada um tem seu estilo de fazer o flush, mas é importante que você tenta criar essa deficiência no final para ajudar o engorde e o amadurecimento no final. Também isso pode trazer um pouco de cor à flor, né? Porque a cor verde, que todo mundo conhece, também é meio, sei lá, clichê, é do chlorophyll, né? Que vem da planta. Não sei como pronunciar em português, chlorophyll, alguma coisa assim. Mas quando você faz o flush e você começa a criar essa deficiência, a planta não tem a habilidade de criar os aminoácidos que nem ela criava antes, o chlorophyll começa a degradar para ser usado para outras coisas, e o que acaba acontecendo é que as outras cores que são presentes na flor, os antocianas e tô esquecendo agora como é que chama, carotenoids, não sei como é que chama em português. Essas outras cores que começam a aparecer na flor, que às vezes já estão lá ou são produzidas mais no final, começam a aparecer quando começa a degradar o chlorophyll, né? Então, o flush final causa essa cor, né? Aparece nas folhas aqui dos Estados Unidos, as áreas, né, mais temperadas, quando chega, né, o outono e o inverno, as folhas começam tudo a mudar de cor. É o mesmo processo, né? Senescência. Então, basicamente é isso, né? O flush dá uma aparência um pouco melhor à flor e pode trazer umas cores e tudo. Então, é basicamente por isso que a gente faz. Então, é bom fazer. A defoliação antes da colheita. Tem gente que faz entre dia 42 até o final. Tem um pouco de evidência, eu já vi um pouco que ajuda com o engorde final. Eu já expliquei por quê, né, fisiologicamente, o mecanismo que talvez isso funcionaria em um outro live, mas basicamente os açúcares, né, não estruturais sendo acumulados na flor. E isso teria que ser mais cedo do que o final, né? Não adianta você fazer uma defoliação antes da colheita no dia antes, porque você não vai ter esse benefício. Então, mais para o dia, né, 42, 45 até 55, essa seria a área onde você estaria procurando para ajudar com o engorde. Não é 100% das vezes que a gente viu isso com essa defoliação, né, antes da colheita. Então, experimenta um pouco para ver como é que funciona. Não é tão importante quanto a da terceira. Mas também pode ajudar com outras coisas. Então, quando você está colhendo, para diminuir a quantidade de planta que você está colocando na área de secar, né? Então, quando tem muita folha, muita água, você está adicionando umidade e material para secar na sala. Então, tirando todas essas folhas antes de ir para a área de secar, a sala de secar, onde você está secando, vai ajudar muito no processo. Vai reduzir a chance de amorfar as coisas, né? Porque vai reduzir toda, né, a coisa que você está tentando secar. Então, é bom fazer. Deixa eu ver. Mas para reduzir doença e né, facilitar a secagem. Eu vou falar um pouco do trim depois. Então, para gente que está pensando, né, fazer wet trim, dry trim, eu vou explicar isso um pouco depois. Luz, espectro de luz, intensidade de luz, mais para o final da flora. Muita gente não tem habilidade nem mexer com o espectro, mas em teoria, pondo mais luz vermelha, mas pro final da flor vai estimular o amadurecimento um pouco mais da flor. Mas que nem eu digo, não tem muita gente que faz isso, teria que ter um LED bem avançado para poder fazer isso. Mas a gente geralmente planta com HPS, que tem bastante luz vermelha o tempo todo, então também dá certo. Mas a luz vermelha realmente vai ajudar um pouco mais com o amadurecimento comparado à luz, né, azul. Também a intensidade da luz, tem gente que gosta de abaixar a intensidade da luz antes da colheita, então tipo 10 dias antes eles abaixam a luz, então quem está usando 1000 watts talvez abaixe para 850, mais para o final. E também a ideia, o que você está tentando usar você está tentando imitar o sol mais pro final do ano, né? Tá diminuindo a quantidade de horário, a intensidade está diminuindo, o ângulo do sol está mudando. Então, a ideia é que você está tentando estimular o amadurecimento simulando esse processo. Tem muita gente que conheço que não muda a intensidade da luz nenhum,
Eu nunca, na verdade, em casa brinquei com mudar a intensidade da luz mais pro final, eu sempre manteve a intensidade máxima possível, o tempo máximo possível, mas, né, cada um o seu. O mecanismo, né, que o povo usa é basicamente simulando o sol, então faz um pouco de sentido. Agora, se faz uma grande diferença, eu não acredito que existe esse estudo e a gente nunca fez, então teria que fazer. Agora, a questão de luz apagada 48 horas antes da colheita. Também nunca vi nenhum estudo explicitamente mostrando que aumenta. Mas existe algumas indicações que talvez possam influenciar. Por exemplo, a gente já viu plantas expostas ao sol, flores, que por acaso, de repente, alguém está trabalhando com a planta, passando um produto, e a flor fica meio caída para baixo, por uns dias, uma semana, alguma coisa assim, meio escondido do sol. E quando a gente tira aquela flor daquele lugar, ela parece estar um pouco menor do que o resto da flor naquela fase. Mas é estranho que às vezes realmente ela parece que está um pouquinho mais resinada do que o resto. Não dá para explicar por quê. Talvez seja a concentração de tricomas pela superfície, né? Talvez ela não engordou tanto, então talvez mais a concentração delas, talvez tenha mais, ninguém sabe muito bem, mas a gente já viu algumas, né, situações parecidas que parece que assim de repente aquela florzinha ficou com mais resina. Até eu já postei algumas fotos no meu Instagram, um em particular de um wedding cake que estava bem resinado e foi esse caso com essa folha, com essa flor. E então, sabe, não sei dizer bem, eu acho que não vai machucar nada apagar a luz nos últimos 2 dias. A ideia é que você vai estar produzindo muita, sabe, vai estar saindo muita coisa do fotossíntese nesses últimos 2 dias mesmo. Então, apagar não vai machucar nada, se você quiser, nos últimos 2 dias. Eu só não consigo te dizer com nenhuma certeza que vai acrescentar na resinação da planta. Talvez, não vai machucar nada, então posso tentar se quiser. Só não sei se te falar se vai ajudar ou não. Temperatura. Então, quem tem a habilidade, isso quer dizer que você tem um sistema de ar-condicionado capaz de aguentar não só as suas luzes, mas mais do que as suas luzes para poder manipular a temperatura, né? Não é o caso em casa comigo, sabe, ar-condicionado morando no deserto, onde é 40, 45 graus às vezes é impossível, né? No Brasil também tem muita essa situação onde às vezes é impossível, sabe, realmente controlar a temperatura do máximo possível. Mas vamos falar da situação ideal. Se você consegue, geralmente o povo gosta de deixar, eu fiz as contas dessa vez, em Celsius 25 na Flora. Muita gente deixa 25 o tempo todo, no meu caso, porque eu não consigo abaixar mais do que isso. Mas, se eu conseguisse, começando na semana 7, na 8, até, né, aquela 8h30, 9, onde a gente colhe mais ou menos, é bom abaixar, eu já vi muitos benefícios, abaixar até mais ou menos 21, 22 graus. Isso também está simulando, né, parecendo que está chegando o inverno, a temperatura está baixando, ajuda um pouco com a densidade da flor no final e, né, a cor também muda, ajuda a estimular a produção de cor. Resina dá pra, sabe, é tipo aquela mesma coisa. Será que dá? Não sei dizer direito, mas realmente muda a cor, que é um fator de aparência da planta que é importante também. E, né, a flor fica um pouco mais densa no final. Também não arrisca ter nenhum estresse de calor, né? Ela fica uma flor mais compacta no final. Que sempre é bom, também diminui qualquer doença, botrytis, né? Esses mofo na flor que você tem mais no final. Provavelmente todo mundo já teve. Ela adora a situação úmida e calor. Então, se você conseguir abaixar, né, a temperatura bastante e manter ela seca, você vai prevenir muito essa doença. Esses buds que têm tendência a pegar são as índicas, né, que estão acostumadas a um clima muito mais frio. Então, você tem que estimular isso um pouco para ajudar. CO2, muita gente, né, tem gente que acha que não vale a pena.
em teoria, as células realmente estão chegando na final, elas não estão produzindo muito, a fotossíntese já está chegando ao final. Então, em teoria, não tem muita necessidade de usar nas últimas 2 semanas, mas eu uso, porque é barato. Se ajudar alguma coisa, vai ajudar, mas sabe, é muito barato para eu não usar. Então, não tem muita desculpa. É uma coisa, basicamente, que eu ligo e deixo lá ligado com o controlador, então não tem desculpa. Mas se você, a sua situação, né, tem que economizar um pouco, onde que você vai economizar, usa as primeiras 6 semanas, as últimas 2 desliga. Você vai tirar a grande parte do seu benefício nas primeiras 6 semanas. Agora vamos falar um pouco do amadurecimento mesmo. Então tem um processo que acontece na planta que começa o amadurecimento, né? Nas primeiras fases da produção de flores, você tem a divisão celular. Primeiras 3 semanas, 4 semanas, continua um pouquinho depois, mas ela sempre basicamente chega a um plateau, né? Um pico na 3ª, 4ª semana. A partir dessa semana, o principal é o alongamento celular, né? As células individuais ficando maiores e enchendo. E aí chegou um ponto que chegou a senescência, né? A final da vida delas, e agora chegou na hora de amadurecer. Então elas já não estão enchendo mais, não estão crescendo mais, e agora está acontecendo um processo dentro delas que está chegando no final da vida e começa a mudar basicamente estruturalmente. Você tem que lembrar que é uma planta que a gente deixou virgem, né? Idealmente, ela se esforçou o máximo possível para ser polinada, por isso que ela criou tanta flor, tanto, por isso se esforçou tanto, e é por isso que assim, a gente valorizou tanto, né? Por todo o esforço. E no finalzinho, basicamente, a gente está estimulando aquele desespero que causa o processo final de amadurecimento, e a gente colhe ela basicamente antes dela morrer e começar a voltar ao ciclo de vida. Então, vamos falar desse processo de ripening. A gente vai para a luz agora. Bom, primeiro vamos falar dos tricomas. Então, tem duas classes principais de tricomas, as sem glândulas e as com glândulas. Na verdade, tem várias plantas no mundo que têm tricomas, não é só a cannabis, não é uma coisa especial. Em geral, é uma forma de defesa, proteção contra alguma coisa no ambiente, ou predador, alguma coisa assim. Essas são as mais comuns, sem glândula. Tomate também tem cheio de tricoma sem glândula. E ajuda a combater insetos, né, praga. Mas o que a gente interessa mais são as com glândulas. 2 tipos principais, o sessile, que é o baixinho, o gordinho, e tem uma mais alta, que tem basicamente quase um caule, né? E o topo dela, né, a cabeça, que a gente chama dos dois. Capitado, são o que a gente chama delas. Essas glândulas aqui são as glândulas que produzem a grande maioria dos terpenos e dos canabinoides que a gente procura na planta. E que nem eu falei antes, já nos slides antes, a grande porcentagem do THC da planta, pelo que a gente viu, tirando vários samples das plantas, tirando várias partes das flores e mandando para o laboratório em várias semanas do desenvolvimento da flora. Uma das coisas mais chocantes que a gente aprendeu é que só nas últimas 2 semanas e meio é que a flor começa a produzir realmente o THC da planta. Então, o que a gente via é que até uma planta que sempre, sem problemas, testava com 30% de THC, na 5ª, 6ª semana, quando a gente mandava para o laboratório, saía 4%. E, assim, até nos primeiros testes, assim, a gente ficou apavorado, com medo, porque a gente achou que a gente ia colher uma planta que não ia render nada, e no final sai 30%, que a gente esperava. Então a gente via isso, sabe, toda vez que a gente mandava esses samples para o laboratório, sempre voltava, 5ª, 6ª semana, quase nada, de repente no final saía tudo. Então, todo esse processo de amadurecimento dos tricomas é onde isso basicamente acontece. Então você basicamente consegue ver isso na planta, né? No começo,
Com os tricomas de glândula, você vê um tricoma bem magrinho, pequeno, às vezes ele é meio caído, murcho, e isso basicamente é aquela tricoma que não amadureceu, não desenvolveu, não começou a produzir esses componentes que a gente está procurando. Então, é muito importante prestar atenção nos tricomas e como elas desenvolvem. Agora, o ponto de saber quando elas estão prontas, tanto os tricomas quanto os cálices, os pístulos, tudo isso, na verdade, é uma arte, tanto quanto uma ciência. Não tem nenhum número, nenhum indicador, assim, objetivo que eu posso te dar que fala, assim, esse é o ponto que a planta está pronta. Requer um pouco de experiência, você, assim, vendo a planta naquela fase final, assim, vendo quando ela chega naquela janela, que de repente ela tem uma aparência bem diferente quando ela chega naquela janela e quando ela passa daquela janela. Quando você vê isso várias vezes, aí que você vai praticando e realmente aprendendo como é que você vai identificar quando a planta está pronta. Infelizmente não tem muito, assim, a gente faz o melhor possível, né, falando dos tricomas, as cores do tricomas, os pístulos, como a cálice parece, mas mesmo assim, porque é tão influenciado com a genética, às vezes essa regra não funciona 100% com todas as plantas. Então, quando os pístulos talvez estão já encolhidos, vermelhos, mudados de cor, mas às vezes os tricomas estão completamente transparentes ainda. Ou ao contrário, os tricomas estão completamente maduros e a planta está pronto e os pístulos estão quase todos claros ainda. Então, sabe, não dá para usar tudo isso como uma regra fixa para determinar quando a planta está pronta. Vai sempre mudar um pouco. Mas o que é mais importante com os tricomas, e a gente estava falando, é que elas chegam a um ponto da cabeça ter engordado e enchido completamente. Então ela fica bem gorda. Quando você olha com uma lúpula, alguma coisa para magnificar a planta, você consegue ver uma boa distinção da cabeça com o resto do tricoma. Nas outras fases, ela parece meio que junto, tudo uma estrutura. No final, ela realmente parece uma cabeça separado do stalk, que a gente chama aqui. Com o cesso fica um pouco mais difícil de determinar, né? Você tem que ver um pouquinho mais de perto, mas ela fica da mesma formato também, bem gordinha, com uma cabeça bem definida do resto. A cor também vai mudar. Então é difícil mostrar a cor aqui, né? Mas basicamente a cor começa transparente, ela vai ficando meio turvo, meio branco, leitosa, vários jeitos o povo gosta de chamar, mas ela começa a ficar um pouquinho mais branquinha, né? E aí ela vai passando, aí passa daquele ponto branco, aí chega um ponto que ela começa a ficar ambar. O que a gente vê aqui nesse pontinho branco é geralmente quando os canabinoides são ideais, maduros. Quando elas passam por esse ambar, passa um pouco e começa a produzir mais CBN do que a gente normalmente espera. Então o povo gosta de falar que ela começa a ter um efeito mais pro lado índica, né? Um efeito mais pesado. É verdade até um certo ponto. Assim, você nunca vai ter de repente um Reis, uma super sativa que passou do ponto e de repente te deixa assim, incapacitado, lesado no sofá. Não é tanta influência que vai fazer, mas vai influenciar um pouco sim. Mas o que a gente vê baseado naqueles estudos de THC que eu estava falando, é melhor colher mais pro lado, né, um pouco de ambar, tá começando a passar, aí você colhe, do que o lado mais prematuro, né? Se você está procurando especificamente os canabinoides. Agora, existe realmente uma relação diferente entre os canabinoides e os terpenos, onde mais ou menos os terpenos chegam ao máximo por volta do que a gente vê em sexta semana. Bem mais antes do que o máximo de canabinoides. Então, até meus amigos que fazem extrato falam que mais cedo é até um pouco melhor para o sabor e para conseguir extrair os terpenos do produto. Os canabinoides começam a chegar mais para o final, mas aí mais para o final começa a diminuir a quantidade de terpenos. Então é um equilíbrio, né? Depende do que você quer fazer com aquela planta. Então vamos falar do cálice um pouco. O cálice, quando ela começa a amadurecer,
ela geralmente é um pouquinho mais magrinha, pontada, você vê os pístulos, né, também é super importantes. Geralmente clarinhas, passam por uma cor mais vermelha, mas aí geralmente mais para quando você está vendo ela amadurecer, um fator importante que o povo às vezes esquece é que ela começa a encolher um pouco. Ela não fica aquela pístula grande, gordinha, fofinha, ela começa a encolher para dentro da flor um pouco. Isso aqui é um sinal de amadurecimento. Também, se por acaso você tem pólen, estresse, coisas assim, e se isso está acontecendo numa hora que você não está esperando, pode ser um sinal que talvez tem semente, infelizmente. Mas, para quem está procurando semente, talvez não. Mas é um sinal de amadurecimento. Amadurecimento prematuro pode ser causado por semente também. Então é um fator. Mas, então, prestando atenção para esse pístulo, né, a mudança de cor e também ela encolhendo, é importante. E o cálice engordando também. Mas pro final você vai ver ela ficar né, aquele formato mais gordinho. Então uma combinação dos tricomas, mudando de cor, amadurecendo, a cabeça ficando bem definida, o cálice né, engordando, os pístulos encolhendo e mudando de cor. Essa combinação, em conjunto com o que você já sabe sobre sua genética, querendo dizer o tempo mais ou menos que ela demora para amadurecer, juntando essas informações, aí que você vai determinar seu ponto de colheita. Aí você vai, né, com o tempo, mas você vai plantando a mesma genética várias vezes, vai aprendendo. E não é muito difícil acertar, né? Você geralmente tem uma janela de tipo 4 dias, 5 dias para acertar, mas você vai perceber com o tempo, ainda mais plantando a mesma genética várias vezes, é que a aparência da flor e a aparência dos tricomas muda muito. De repente, assim, parece que alguém tacou açúcar na planta. Ela, quando aquela definição da cabeça e a cor muda, de repente a flor tem uma aparência completamente diferente. Assim, de longe eu consigo ver que a flor está pronta. Também depois de muita experiência, né? Mas, né, é o que é. E esses sintomas todos aqui, né? Só para mostrar de novo para quem está entrando, também representam o que a gente vai ver se a planta começa a amadurecer um pouco cedo. Então, amadurecendo um pouco cedo é basicamente causado geralmente por excesso de sal. Então, um dos grandes problemas que a gente vê com o povo na flora, geralmente um dos grandes problemas é que o povo não vê que a flor está engordando, não acha que está desenvolvendo direito, então tem a tendência a atacar mais fertilizante, mais comida. Parece que geralmente, para quem está começando a plantar ainda mais, sempre a solução é mais fertilizante, né? Não está certo, eu preciso de mais, ou talvez outro produto para adicionar, não deu certo, então vou comprar um outro produto para colocar também. Aí você só está adicionando mais sal e acaba travando a planta. Geralmente, pelo menos no mundo hidropônico, né, solo inerte, a gente usando os fertilizantes todo solúvel, é quase impossível você ter uma deficiência grande na sua planta até o ponto que ela está travando, assim, uma deficiência mesmo. Se você está seguindo o rótulo do produto que você está usando, um solo inerte, sabe, se não tiver nenhum problema aí acontecendo no lado químico dentro do solo, em teoria está tudo lá, não devia ter nenhuma deficiência grande assim. É muito mais provável que tem muito de alguma coisa desequilibrando a absorção dos elementos, e aí você vai causar uma trava que para, né, o desenvolvimento da flor. Mas é muito mais comum isso acontecer com muito sal e muito fosfato também. Quando acumula muito fosfato na planta, ela começa a querer amadurecer cedo. Então você vê, tipo, na 6ª semana, de repente ela parece que está pronta, né? Um amadurecimento que começou muito cedo, com uma flor muito menor, ela começa já a encolher, ficar durinha, a cor começa a mudar, os tricomas começam já a desenvolver muito rápido, e é muito cedo para quando você estava esperando, e a flor não engordou direito. Muitas vezes isso é um acúmulo de sal, e excesso de sal, principalmente fosfato, né, que a gente usa até no final como produtos para amadurecer, né, o ripening agent que a gente usa. Então, geralmente um acúmulo de sal é o que causa isso. Também tem outras coisas, produtos. Eu já vi né, lugares testar produto diferente na planta e de repente a planta não gostou do produto, queimou todos os pístulos, a planta daquele ponto em frente travou, terminou, simplesmente amadureceu do ponto que estava, nunca mais engordou. Então acontece também o hormônio, se o povo usar o hormônio errado, você consegue travar a flor e ela acaba amadurecendo muito cedo, ou até para estimular o amadurecimento cedo também dá para usar hormônio.
E também etalina, né, um dos hormônios que eu falei, tem alguns eventos assim, que o povo acha que não tem muita explicação por que de repente essas plantas todas decidiram amadurecer e já aconteceram em algumas salas hermeticamente seladas. Então, a teoria é que dentro dessa sala, eles tinham uma genética que talvez produziu muita etalina, acumulou na sala e causou a planta, de repente, amadurecer e todas as folhas a caírem premaduras. Ninguém tem jeito de provar, mas assim, tem situações dessas que indicam um pouco que talvez isso é um fator. Mas não, a gente não tem informação suficiente para fazer nada sobre isso. Mas existem situações que a flor amadurece muito cedo, principalmente o fator controlável é o sal. Então, a colheita, né? Eu já falei, basicamente uma arte, uma ciência combinado, acertando a hora de fazer essa colheita. E também tem vários jeitos de fazer a colheita também, né? Você pode tirar a planta inteira, pendurá-la inteira, ou whole plant hang, e pode fazer um manicure harvest, né? Uma colheita de manicura, que a gente chama aqui. Que você vai cortando os buds individuais, ou galho individual, aí você vai secando ela dessa forma. Depende, né, do tamanho do cultivo, depende do cuidado que você pode ter, a sua sala de seca também, se você está usando uma daquelas prateleiras de tela, né, que a gente chama de dry rack aqui. Colheita de manicura funciona muito bem, aquele dry rack funciona muito bem. A única diferença, se eu fosse assim realmente ver uma diferença entre as duas, geralmente o whole plant, ou quando você pendura a planta, dá uma aparência melhor no produto final, né? Você tem um bud simétrico em vez de uma bud que tem uma parte chata de um lado, onde ela ficou sentada para secar, se você não fica girando ela toda hora, essas coisas. Então é mais fácil, simplesmente se pendura ela, mantém a sala no ambiente correto e deixa ela secando. Vamos falar um pouco do dry trim, wet trim agora, antes de continuar. Eu não conheço nenhuma operação grande que faça wet trim, a não ser que o propósito exclusivamente da flor é para fazer live resin. A live resin está usando a planta viva, não seca, para produzir, né, o óleo. Então, você já faz o trim naquela hora, porque você já vai usar a planta fresca, então não tem que ser naquela hora. Mas se você está vendendo um produto seco, né, o produto curado, é mais eficiente para os trimmer fazer quando já está seca. Então, no processo em si, se fosse uma coisa que afetava a qualidade, eu acredito que a gente não faria desse jeito. Mas quase todas as operações que eu conheço, todos faziam dry trim, que, né, principalmente é mais fácil para os trimmers. E deixa eu ver aqui como é que a gente vai secar a planta, né? Importante. Então vamos dizer pendurar. Uma sala entre 45% e 55% de umidade. Por que varia tanto? Depende de onde você está tentando secar, primeiramente. Eu moro no deserto. Então aqui eu gostaria de tentar secar para o lado de 55-50, porque aqui o ar já é muito seco, então ele tem a tendência a secar um pouco mais rápido, mesmo eu tentando aumentar a umidade. Quando eu morava num lugar mais úmido, era o contrário, eu queria tentar baixar o máximo possível, 45 até baixo 40, para tentar evitar qualquer mofo. E mesmo assim parecia que demorava mais para secar as plantas, simplesmente por causa de onde eu morava. Então isso é importante, sabe, né? A grande maioria de vocês provavelmente moram em um lugar úmido, então é bom tentar procurar secar o ar o máximo possível. Ainda mais se está crescendo uma flor bem densa, que tem essa tendência a criar o mofo, né? Então, ainda mais se você está morando num lugar úmido, vai ser necessário você ou ter deshumidificador ou um ar-condicionado capaz de tirar o suficiente de água do ar. Mas vai ser crítico, né? A pior coisa do mundo é você passou tanto tempo plantando uma planta, colher uma flor linda, maravilhosa, aí no final, sabe, não dá para nem aproveitar nada porque mofou tudo, que não secou direito. Muito triste. Então, é muito importante prestar atenção na umidade.
Também tem que prestar atenção para manipular talvez a umidade. Então aqui talvez se eu secar demais eu tenho que começar a aumentar, né? Se eu começar por acaso com 45, começar a secar demais, eu estou checando todos os dias, né? Mais de uma vez por dia, como é que ela tá. Se ela está começando a secar muito rápido, né? Eu estou começando a sentir ela secar já no terceiro dia, alguma coisa assim, muito rápido, aumenta um pouco a umidade, deixa ela secar um pouco mais devagar. Ao contrário também, se já está chegando no sexto dia e ainda está úmido, abaixa a umidade, tenta secar ela o mais rápido possível. Outra coisa importante é sempre ter ventilação, né? Ar circulando no quarto, na sala, onde for. Sempre ar em movimento, que vai ajudar a secar a planta. E se você não tem a habilidade de mover o ar de alguma forma, não sei, tenta circular as plantas, o que acaba acontecendo, ainda mais uma sala grande de seca, é que você vê que o centro da sala não fica bem tão seco quanto a borda. Então você acaba tendo que, sabe, tirar as plantas, fazer um shuffle. Temperatura é bom manter baixo, 20 graus Celsius se for possível, porque aí isso vai prevenir qualquer mofo, que nem na geladeira, né? Vai prevenir qualquer mofo a começar a crescer na planta. Vai ajudar também com ressecar o ar. Então, procura manter 20 Celsius se for possível. Se não for possível e ainda continua sendo tipo 25, mas pelo menos o ar está seco, melhor o ar está seco, não tem que estar frio, mas se você conseguir fazer os dois, melhor. E escuro. É bom que você esteja no escuro, por quê? Porque os terpenos, principalmente, mas também os canabinoides, eles vão ser degradados com a luz. Muito, muito devagar, não vai ser uma coisa que você vai realmente perceber, mas se você está tentando fazer tudo do modo certo, é melhor realmente deixar a luz apagada. Mais para os terpenos, porque os terpenos são mais volatiles do que os canabinoides, então a planta perde elas mais rápido. Então é bom saber isso. E aí, vamos falar da cura. Então já secou a planta, tirou, fez o seu trim, aí você guarda na jarra, né? Algum lugar selado, um lugar fresco, né? Não cozinhando no sol, lugar escuro. Na geladeira é um ótimo lugar de guardar. Sei que muito pessoa no Brasil guarda na geladeira. Aqui tem bastante ar-condicionado, então não tem necessidade. Mas um lugar fresco, seco, numa jarra selada, de preferência. Primeiras 2 semanas, você vai fazer o processo de burp, né? O que o povo chama aqui. Você abre a jarra, o saco, o que for, uma coisa selado e deixa, né, sair o ar um pouco, uns segundinhos, né? Aproveita, cheira a flor e, né, sela tudo de novo e guarda. Faz isso uma vez por dia, por umas 2 semanas. Esse é o processo de cura. Super simples, mas muito importante para a qualidade da flor, para você poder aproveitar o fumo. É isso que vai determinar realmente o sabor, como ela queima, aquela cinza branca, sem queimar a garganta. Isso é tudo na cura. Então esse processo é muito importante acertar também. O cheiro também, para preservar o cheiro, uma flor bem curada, eu consigo abrir aquela jarra 6 meses e ainda vai estar quase aquele mesmo cheiro de quando estava antes. Quando não está bem curada, daqui, poucos meses, poucas semanas já perde o cheiro e perde a graça. Vamos falar a verdade, né? A maconha perde o cheiro e perde a graça. E basicamente nesse processo de cura, o que está acontecendo? Você está deixando toda a umidade, toda a água que está dentro da flor ainda, que está sobrando, distribuir dentro da flor e se equilibrar e atingir um potencial de água que seja tão baixo ou até um certo nível que seja basicamente impossível o mofo crescer. Então, quando uma flor é bem curada, guardada, num lugar seco, fora de luz e fresco, aquela flor pode durar praticamente para sempre, porque é impossível algum ser de fungo ou bactéria crescer nela, porque não existe água suficiente presente para ela conseguir sobreviver. Então, realmente é uma coisa que se consegue preservar por muito tempo dessa forma. Então, sempre tem que ter cuidado, né, para não deixar a jarrinha aberta, essas coisas assim. Uma coisa que eu, na verdade, nem pensei em falar antes, mas só vou comentar agora, porque muita gente aqui usa, e na verdade eu vi uns posts do povo aí no Brasil usando também. Aqueles Boveda Packs, Humidity Packs, aquelas coisinhas que o povo taca aí dentro para controlar a umidade.
Talvez no Brasil, onde é realmente muito úmido, tenha mais utilidade do que em um lugar que nem aqui, onde eu moro. Mas eu nunca usei, nunca senti a necessidade. Minha flor nunca perdeu qualidade depois de assim muito tempo mesmo. Assim, eu ainda tenho com certeza flor de muito tempo atrás e, sabe, eu ainda fumaria de boa tranquilamente, sem problemas, saborosa e tranquila. Então, né, é super importante esse processo. E aqueles pacotinhos não são essenciais. Se você consegue comprar, legal, mas não pensa que é uma coisa necessária. Então é isso, galera. Acho que eu vou abrir aqui agora umas perguntas, começar a responder as perguntas. Não sei quanto tempo tá sobrando aí, mas, cara, muita gente. Super feliz, super satisfeito, Luiz. Tem uma pergunta na tela. Não sabia se tinha uma pergunta na tela de antes, no meu não estava aparecendo, então tomara que vocês não estavam vendo uma pergunta o tempo todo. O que vocês acham do Cool Bloom? O que eu acho do Cool Bloom, né? Eu uso o Cool Bloom Dry, eu também gosto do Cool Bloom líquido. A Cool Bloom Dry é mais eficiente para eu usar, eu sempre prefiro comprar nutriente granulado, é muito mais eficiente em questão de espaço. E eu uso o Cool Bloom diferente do que é usado no rótulo. Então, o Cool Bloom Dry, ainda mais, é um produto de amadurecimento, é um produto que se usa só no finalzinho, que não expliquei, para aumentar o fosfato, para poder amadurecer a flor um pouquinho mais rápido e dar um pouquinho mais de peso e densidade na flor. Eu não uso dessa forma, eu uso simplesmente como um suplemento de fosfato, porque os nutrientes ainda mais que eu estou usando agora é bem parecido com a KGV, que eu usei no passado. Tem 11% de fosfato já na mistura. É o suficiente. No trabalho a gente usa 10. E tranquilamente você vê a produção lá. Então, 11 já é 1% a mais de fosfato que eu estou usando lá. Mas, seguindo o princípio do lei do mínimo, né? Eu quero aumentar os meus nutrientes até o máximo nível que a planta tolera sem nenhum problema, bem equilibrado, para que eu possa, assim, sempre criar um pouco de excesso. Nunca um excesso tóxica, mas um pouco de excesso em todas as áreas, para que eu possa, né, aumentar a produção o máximo possível, utilizar o CO2, essas coisas assim. Não é difícil criar esse excesso. Basicamente, se eu estou usando o Plant Prod, nitrato de cálcio, e eu estou regando 2.5, do jeito que eu estou falando, regando até escorrer, você já atingiu o seu lei do mínimo aí nos seus nutrientes. Essa é a ideia do hidropônico, né? A ideia do hidropônico é que você está sempre suplementando muito mais do que a planta precisa, bem na área da raiz, é por isso que a raiz não precisa crescer, porque você está trazendo tudo para ela. E por isso que a planta pode ser num vaso de 4 litros e também ter 2 metros de altura, porque tu está trazendo tudo para ela não precisa procurar mais nada, ela já tem um excesso de tudo. Então, na verdade, com um solo inerte e fertilizante hidropônico, você atinge desde que está seguindo as regras principais básicas, você já está criando um excesso de nutriente. Então, isso já está pronto. Agora, o resto, né, basicamente, o próximo é a luz. Se você já atingiu o seu máximo de luz, seus 30, 40 DLI, cara, só falta CO2. Tudo isso só para falar do Cool Bloom, mas eu uso só para criar um excesso de fosfato. Já falei disso algumas vezes. Então, gelo na água nos últimos dias está tentando causar um choque térmico na planta, que vai ajudar só com a cor, basicamente. Só com a cor. Muita pergunta de gelo. Boa pergunta. Respiração celular à noite precisa de muito oxigênio? Muito não, mas precisa ter acesso ao oxigênio, isso é o importante. Então, quando a planta está afogando na água, aí que não dá. O jeito mais fácil é simplesmente deixar ela secar, né, para a planta poder ter oxigênio, né? 50% de saturação quer dizer que tem bastante espaço para ar aí também.
Então, geralmente não é um grande problema. Também, suplementando com água oxigenada, o subproduto da água oxigenada, quando ela oxida as coisas que você não quer, né, é oxigênio. Então, um outro jeito de adicionar oxigênio na raiz, né, para a respiração celular, é a água oxigenada. Pergunta pra cacete. Muita gente tem essas perguntas aí de contagem dos dias. Então, primeiro dia da flora basicamente seria, na verdade, o segundo dia. Dia 0 é quando a gente coloca ela para florir. Depois de 24 horas, aí é o primeiro dia que ela passou na flora. Então, semana 0, né, a gente coloca na flora, semana 0, passou 7 dias, essa é a primeira semana de flora. Então, dia 21, aí começou a terceira semana de flora. Entendeu? No substrato inerte, regue-se sempre com fertilizante em todas as regas. Sim, até na flush semanal você devia usar nutrientes, só no flush final, que você não usaria. Se você está usando no solo inerte, coloca fertilizante, aí no dia seguinte, colocar água sem fertilizante, você vai mudar drasticamente water conductivity, né? O EC do solo, isso vai mudar a osmose, vai mudar a habilidade da planta a puxar água. Então, é muito estresse, é muito choque para a planta ficar jogando uma coisa muito diferente sempre. Então, tem a estratégia que você pode simplesmente ir dando o feed, né, alto no começo da semana, aí você vai diminuindo. Geralmente, o povo que planta uns strains que são mais sensíveis a sal, tem uma tendência a fazer essa estratégia, né? Você dá o máximo já uns 2.5 no começo da semana, aí você vai diminuindo durante a semana até chegar ao flush final, aí você começa tudo de novo. Ou, que nem eu tô aqui com essa aqui agora, que parece que não tem limite, ela toma o quanto de sal que eu dou, aí eu tô dando 2.5 todos os dias até o flush semanal. Aí eu dou o flush semanal, começa tudo de novo com 2.5, e ela tá adorando. Se eu tivesse feito isso com os wedding cakes, teria dado tudo errado. Flor macho da terceira semana em diante. Qual o sistema de iluminação? Em casa é HPS. Gavita, Mil, Double-Ended, amo elas. No trabalho, mistura, pelo menos no greenhouse, né? No indoor é Gavita, também é HPS. E no greenhouse é uma mistura de PL, que na verdade é um HPS feito por greenhouse, e luz do sol, né? A gente tem uma mistura dos dois. Tira 2 gramas por watt. 2 gramas por watt é uma situação muito, muito ideal também, geralmente com CO2, que você vai tirar 2 gramas por watt, com uma seleção genética muito boa. É possível? É possível, mas não é a situação que você simplesmente vai comprar uma semente, comprar uma luz, montar uma barraca e pronto, tira 2 gramas por watt. Isso requer muito trabalho, experiência, procurando a genética certo, você, sabe, criou a sala com um ambiente perfeito, mas dá para tirar sim. pH sempre é 5.8. Sempre o pH que você usou no começo vai ser o mesmo pH que você usar no final, durante, sempre. Sempre mantenha o mesmo pH. Super importante. Que nem o pH do seu sangue, né? Você nunca quer que mude de nenhum ponto. Então tá acabando aqui 50 minutos, 50 segundos agora, faltando no live, foi 1 hora. Eu vou abrir um pouco mais só para perguntas, que tem muitas perguntas aí e tem muita gente. Então vou responder um pouco das perguntas, vou salvar e postar essa, vou abrir outra e vamos lá, vamos continuar mais um pouco.